o que é estresse, se o estresse é bom ou ruim, como ele ocorre e por quê, e como lidar com o estresse. Olá, sou Hugo Mizukami, desejo boa noite a todos que estão aqui presentes e aos que vão assistir esse vídeo gravado, e quero expressar minha gratidão a todos que estão me assistindo. O tema que vamos abordar hoje vai ser como lidar com o estresse. E os 3 pilares que eu uso como alicerce para os meus vídeos são ciência, filosofia e espiritualidade, que eu vou abordar no tema de hoje. Então, vou abordar o que é estresse, se o estresse é bom ou ruim, como ele ocorre e por quê, e como lidar com o estresse. Havia muitos casos que eu ficava estressado além da conta e muito facilmente. Era uma coisa que fazia com que as pessoas me chamassem de pavio curto. Era só ter uma faísca que eu explodia. Então, essa pessoa que você está vendo agora mudou. O tamanho desse pavio já não é tão curtinho assim, ele aumentou um pouco. Então, essa live e todas as outras lives e vídeos que eu posto são lições para que eu possa refletir cada vez mais profundamente, com mais profundidade no assunto, para eu poder aplicar no meu dia a dia. E aproveito para compartilhar com você como vem sendo essa minha experiência de aprendizado. Então eu escolhi um dos casos que me causava estresse, que pode ser usado como exemplo e pode ser adaptado para outras situações também. Então eu ficava estressado no trânsito, no congestionamento. E quando alguém andava devagar na minha frente, na faixa da esquerda, eu ficava estressado. E também ficava mais estressado quando eu tomava uma fechada de alguém. Então nessa live eu vou compartilhar com você como eu consegui melhorar o tamanho desse pavio e diminuir o meu estresse. Mas antes de falar disso, eu vou contextualizar para ficar mais claro esse caminho que eu percorri. Mas vale lembrar que esse caminho não aconteceu da noite para o dia. Tem um caminho que foi percorrido ao longo do tempo, passo a passo, como a construção de uma casa que acontece tijolo por tijolo. Então a minha sugestão é que você assista até o final, pois das várias informações pode ser que algo faça sentido para você. Então, o que é estresse? Estresse é a soma de respostas que acontecem com a nossa mente e também com o nosso corpo quando nós somos estimulados. Então, quando a gente é estimulado de alguma forma, ou de forma externa, ou por nós mesmos, nós ficamos num momento de estresse. E quando isso acontece, é importante que nós busquemos recursos para atender a esses estímulos. Só que para nós podermos atender a esses estímulos, nós precisamos de energia para poder realizar, para poder tomar alguma ação. Mas de onde que vem essa energia? Essa energia vem através da alimentação, preferencialmente equilibrada. Eu ainda não aprendi a viver de luzes, então ainda continuo me alimentando. Então nós recebemos estímulos e temos energia. Só essas 2 coisas bastam para a gente poder tomar uma ação? Não, é necessário uma coisa adicional, um pensamento e uma vontade. O pensamento de que a gente quer realizar alguma coisa e a vontade de realizar aquilo. Então, tem uma frase que diz assim, que não basta ter força de vontade, é necessário ter vontade de fazer força. Então, com isso, nós vamos realizar um esforço para realizar a atividade a qual nós fomos estimulados. E o organismo precisa produzir tudo isso para que gere a energia que nós precisamos. Então o problema não está em produzir todas essas substâncias, o problema é quando produz isso em excesso. Aí acontece o desequilíbrio no nosso corpo, causando as doenças psicossomáticas. Então o estresse, ele em si não é algo ruim, porque é através do estresse que nós realizamos as atividades do nosso dia a dia. Porque se nós não utilizarmos esse estresse, a gente fica deitado na cama o dia inteiro sem fazer nada. Então vemos que a energia parada provoca um desequilíbrio orgânico e também psíquico. O problema do estresse é quando ele está
fora do equilíbrio, quando acontecem os exageros. E o estresse que ocorre de forma desequilibrada, esse estresse é prejudicial. Então existe o estresse bom, que faz com que a gente realize as atividades no dia a dia, e tem aquele estresse prejudicial que ocorre de forma excessiva, de forma desequilibrada. Então quando acontece alguma coisa assim estressante, de uma forma desequilibrada, com uma constância muito grande, com uma frequência muito grande, isso pode ser algo prejudicial. Então fiquem à vontade para comentar também. Então temos aqui o Gerson, a Eliette, a Sérgia. Boa noite a vocês, que eu não vi vocês entrarem aqui, eu não enxergo vocês. Consegui encontrar agora aqui. Sérgia apareceu agora. Boa noite, Sérgia. Boa noite, Gerson. Tamo junto, Gerson. Boa noite, tia Lourdes. Então vamos prosseguindo em frente aqui. Então quando nós vamos realizar algumas ações, tem algumas ações que acontecem de forma automática através dos reflexos, onde nós não precisamos envolver o nosso pensamento. Esses reflexos são chamados de reflexos incondicionados ou congênitos. Esses reflexos são chamados de reflexos protetores, porque eles servem para proteger a nossa vida, a nossa sobrevivência. E eles são chamados também de reflexos alimentares, posturais ou mesmo sexuais, onde o nosso córtex ele não é envolvido. Então já comentei que o córtex é a região mais acima do nosso cérebro, que nós temos o sistema reptiliano, temos o sistema límbico e temos o córtex cerebral. Então nós temos 3 partes no nosso cérebro, ou um cérebro dividido em 3 partes. Vou tomar uma água aqui. Então, prosseguindo. Então, além desses reflexos incondicionados, nós temos também os reflexos condicionados ou adquiridos. Esses reflexos condicionados ou adquiridos não surgem espontaneamente, mas são conquistados por nós ao longo da nossa experiência, ao longo da nossa vida. E esses reflexos condicionados, esses sim, dependem do nosso córtex cerebral. Então, o que é o córtex cerebral? Então, é a região do nosso corpo onde nós temos a nossa inteligência, o nosso raciocínio, a nossa razão. E todos esses reflexos condicionados dependem da ação desta região, mais especificamente do córtex pré-frontal. E todos esses reflexos condicionados, eles são desenvolvidos sobre os reflexos incondicionados que nós temos. Então, os reflexos incondicionados são aqueles que nascemos já com eles. E os reflexos condicionados são aqueles que nós vamos condicionando ao decorrer do tempo, e eles são baseados nos reflexos incondicionados. É como se os reflexos condicionados fossem construções emocionais que nós vamos construindo ao longo do tempo, ao longo da nossa experiência. E às vezes essas construções são instáveis. Agora, referente aos reflexos condicionados, tem um experimento realizado por Ivan Pavlov, que nós podemos encontrar inclusive na internet, no YouTube. Bom, e uma dessas experiências que o Ivan Pavlov ele fez foi separar alguns cães do convívio de suas mães, desde a época do nascimento, desde a fase do nascimento, onde eles eram sujeitados a um aleitamento artificial, não eram amamentados pelas mães. E depois de um tempo foi mostrado carne para esses filhotes de cães. Foi mostrado e foi colocado também no olfato deles, mas eles não salivaram. Embora a gente sabe que a carne faz parte do alimento tradicional da espécie. Eles só salivaram quando colocaram a carne na boca desses cãezinhos. Então, a partir daí, os cães começaram a salivar cada vez mais conforme eles viam a carne ou
eles sentiam o cheiro da carne. Então foi algo que foi condicionado. Então esses filhotes de cães passaram a se habituar com a carne. E através desses reflexos que a atividade mental, a atividade psíquica inicia em nós, onde quando isso acontece, nós começamos a emitir ondas de ideias sobre os temas que nós gostamos, sobre os temas que nós nos afinizamos. Então, sempre que a gente vê alguma coisa, a gente percebe alguma coisa, a gente tem uma ideia daquilo e, tendo essa ideia, nós produzimos imagens, produzimos ideias, produzimos ondas que saem do nosso cérebro. E essas ondas vão em direção às outras pessoas que estão em volta e pessoas que estão mais distantes também. E essas mesmas imagens e os mesmos estímulos que nós enviamos, nós recebemos de volta, enriquecidos dos agentes que sintonizam com as nossas criações mentais. Então, de acordo com o que a gente pensa, a gente emite ondas mentais. E quando a gente emite ondas mentais, elas se sintonizam com algumas outras ondas que estão na mesma frequência e eles respondem para nós, potencializando o que nós estamos pensando. E esse fenômeno é similar ao que acontece com as ondas transmitidas pela rádio e pela TV. Quando nós ajustamos uma determinada estação de rádio ou determinada estação de TV, acontece a sintonia. E isso foi comprovado através de um experimento realizado entre 1993 e 1994 por Jacobo Greenberg, um neurofisiologista da Universidade do México. E esse estudo pode ser encontrado no livro O Médico Quântico. Acabei não trazendo esse livro aqui, mas quando eu postar o meu vídeo eu coloco esse livro que eu utilizei como referência, que é O Médico Quântico. Então essa pesquisa, esse experimento, ele consistiu em colocar duas pessoas para meditarem juntas com a intenção de se comunicarem diretamente, sem trocar nenhum sinal, nenhuma conversa. E depois essas duas pessoas foram isoladas em salas diferentes, protegidas com gaiolas de Faraday. O que são gaiolas de Faraday? São aquelas gaiolas que são câmaras protegidas eletromagneticamente, não permitindo nenhuma entrada de sinal eletromagnético, nem saída de sinal eletromagnético. Parecido com o que nós temos no forno de micro-ondas. No forno de micro-ondas temos uma gaiola de Faraday que nos protege das ondas eletromagnéticas, senão nós também ficaríamos assados igual o conteúdo do alimento também. E nessas pessoas, depois que foram isoladas em salas diferentes, foram conectados aparelhos de eletroencefalograma em cada uma dessas pessoas. E após um breve tempo, foram mostrados flashes de luz para apenas uma das pessoas. E a atividade cerebral dessa pessoa ela foi alterada em função desses flashes que eram piscados no olho da pessoa. O interessante de tudo isso é que o eletroencefalograma do outro sujeito que estava na outra sala, isolada eletromagneticamente, também se constatou que o cérebro recebeu um potencial virtualmente igual e intensidade e também força, e no mesmo momento que o outro estava recebendo. Então os dois sujeitos estavam recebendo o mesmo sinal, apesar de um não ter nenhum contato com o flash. Então, através das ondas mentais de um, o outro estava percebendo esse mesmo sinal também. E a conclusão de tudo isso, desse experimento, é que a atividade elétrica de um cérebro ele se transfere para outro cérebro sem conexão ou contato elétrico nenhum. E esse experimento depois foi replicado em Londres e foi replicado também em Seattle, nos Estados Unidos. E todos concluíram a mesma coisa, que existe uma transferência de informação cérebro a cérebro, sem nenhuma conexão magnética ou sem nenhuma conexão eletromagnética. Um outro experimento similar aconteceu com pessoas que se conheciam há mais de 6 anos. E essas pessoas que se conheciam há mais de 6 anos também foram colocadas em salas separadas. E, da mesma forma, se piscou flash para uma das pessoas e para outra pessoa também
ela sentiu exatamente a mesma coisa que a outra pessoa estava sentindo, com os aparelhos de eletroencefalograma devidamente instalados nos dois, né? Da mesma forma como no experimento anterior. Quando piscava o flash em um dos sujeitos, o outro sujeito também recebia esses mesmos reflexos, e isso era identificado através dos aparelhos dos eletroencefalogramas. Através disso se descobriu que, para se conectar um cérebro a outro cérebro, não é necessário ter uma conexão física. A conexão pode ser feita mentalmente. Então esses experimentos validam a importância de nós vigiarmos as nossas ações e também os nossos pensamentos cada vez mais. E cada vez mais nós lapidarmos a nossa consciência com valores morais cada vez mais elevados. Então com isso também é interessante a gente conectar a importância da oração. Quando a gente faz uma oração para alguém, com o envolvimento do sentimento, porque a oração sem sentimento não vai funcionar dessa forma. Quando a gente faz uma oração com sentimento, a oração com o coração, entramos em sintonia com a pessoa que está recebendo essa oração. E ela é beneficiada com essa oração. E há pesquisas nessa área também, mas vou comentar em uma outra oportunidade. Então, por isso que é bom a gente entender aquela frase: vigiai e orai, sem cessar. E nessa sequência, vigiai e orai. Porque se a gente for orar e vigiar, fica mais difícil, né? A gente está orando e a gente vai vigiar como? Então, primeiro a gente precisa vigiar para depois orar. Então, às vezes, nós nos perdemos com esse vigiar e orai e vigiamos os outros e oramos para nós. Então, o correto é nós vigiarmos a nós e orarmos pelos outros e por nós também. Então, essa questão de sintonia, ela é importante, inclusive, até no próprio exército. Quando o exército está atravessando uma ponte, eles são proibidos de atravessar essa ponte marchando, porque se eles atravessarem essa ponte marchando, pode acontecer da mesma frequência dos passos, entrar em sintonia ou em ressonância, e essa ressonância pode entrar na mesma frequência da ponte, e com isso potencializar esse efeito e derrubar a ponte. Então, por isso que um exército, um regimento do exército não pode atravessar uma ponte ou marchando igual, para evitar que entre em sintonia com a frequência da ponte, que poderia derrubar. Conforme nós pensamos em alguma coisa, nós emitimos uma frequência de acordo com o nosso pensamento. E quanto mais nobre é o nosso pensamento, mais alta será a frequência. Se alguém quiser comentar alguma coisa. Oi, boa noite, mãe. Entrou aqui. Boa noite, Andréia. Boa noite, Vitória. Então, prosseguindo. Então eu comentei sobre aquele experimento realizado por Pavlov. Só que Pavlov deu uma continuidade naquele experimento. Então a continuidade no experimento que ele fez foi pegar um cão, bater um sino. E quando Pavlov bateu esse sino, o cão não salivou. Mas aí depois ele bateu o sino e colocou a carne para esse cão comer. E nesse momento ele salivou por causa da carne. Então, cada vez que ele ia servir uma carne, ele batia um sino e servia a carne. E depois de realizar algumas vezes essa ação, num determinado momento, ele bateu o sino, mas não deu a carne. Só que o cão salivou. Então, aí ele comprovou que o cão ele foi condicionado ao sino. Cada vez que ele ouvia um sino, ele começava a salivar. Então, por conta desse reflexo condicionado específico, acontecem também os nossos vícios, que quando a gente recebe um determinado sinal, de repente dispara algum vício em nós. Que vício? De repente a maledicência, ou a crítica sistemática, ou os abusos da alimentação, ou os abusos do sexo. E vimos também que o reflexo condicionado, para ser acionado, ele precisa de algum sinal. Esse sinal também é chamado de gatilho mental. Então, os gatilhos mentais, eles são estudados, por exemplo, em um livro chamado O Poder do Hábito, que eu trouxe aqui. No livro O Poder do Hábito, é um livro um pouco grosso, mas é de fácil leitura.
No livro O Poder do Hábito, ele mostra esses gatilhos mentais e que, através dos gatilhos, nós estimulamos o cérebro a entrar num piloto automático. E esse piloto automático, ele dispara uma rotina que faz com que o corpo físico realize essa rotina. Então essas rotinas, elas podem ser rotinas físicas, podem ser mentais ou podem ser emocionais. E geralmente quando a gente tem esse gatilho que dispara essa rotina, nós recebemos uma recompensa. No caso do cão, o gatilho para o cão era o sino. Batia o sino e aí o cão começava a salivar. E aí com isso ele já esperava receber a recompensa, que era a carne. E assim também funciona conosco. Nós temos vários gatilhos mentais que nós podemos começar a perceber e descobrir quais são os nossos gatilhos mentais que disparam em nós algumas situações. Por que eu falei tudo isso, né? Porque o que tem a ver esses gatilhos mentais ou esses reflexos condicionados com o tema de hoje, com o estresse? Então, nas situações que nós nos estressamos além da conta, tem o envolvimento de algum sinal, algum gatilho mental que faz com que a gente dispare algo em nós e fiquemos estressados. Então o estresse, ele envolve a nossa emoção, o nosso sistema límbico. E para controlar o estresse, que é o nosso sistema límbico, nós precisamos de algo além. Então, em função da resposta emocional provocada pelo estresse, nós precisamos envolver um outro nível, já que o sistema límbico não está conseguindo dar conta. Aí que nós envolvemos o neocórtex, ou córtex pré-frontal, que está relacionado com o raciocínio, com a inteligência, com a razão. É por isso que é importante nós entendermos como funciona o mecanismo do estresse, envolvendo os reflexos condicionados e também os gatilhos mentais. Porque quando nós entendemos o mecanismo, nós conseguimos tomar determinadas ações para controlar as situações de estresse. Então fique à vontade para comentar. Estou acompanhando aqui. Oi, Maria está no YouTube. Boa noite, que eu não consigo visualizar aqui. Apareceu aqui. Boa noite, Maria. Maria comentou aqui: estou adorando suas lives, irmão Hugo. Muito obrigado. Ela comentou aqui: não consegui assistir as outras ao vivo, mas eu vi. Colocou: parabéns, irmão Hugo. Obrigado, Maria. Olá, Vitória. Muito bem, vamos continuar aqui. Então, como eu fiz para diminuir o estresse no trânsito? Aquele estresse que eu comentei logo no começo da live. Que o que me deixava estressado era o trânsito, era o congestionamento de São Paulo. Então, quando alguém me fechava no trânsito, o que eu costumava fazer era encostar no carro da frente, grudava no carro da frente como que empurrando, né? Já que entrou na minha frente, então anda, né? Era assim que eu pensava. E se desse alguma oportunidade, eu costumava ultrapassar e fechava a pessoa. Olha só que bonito, né? Então, para você ver como eu era, né? Então, eu estou aprendendo. Então, esse era um reflexo que foi condicionado em mim em algum momento da minha vida. Mas qual a base desse reflexo condicionado? A base era aquela lei de justiça, que ela era muito forte e ainda é forte em mim, a lei de justiça. Eu venho trabalhando em mim também essa lei de justiça. A lei de justiça que nós conhecemos inicialmente, né, antes da gente aprender as outras coisas, nós aprendemos a lei de Talião, que vem do Código de Hammurabi, utilizado também no Velho Testamento. É o olho por olho e dente por dente. E Gandhi, ele complementou essa frase. Ele falou assim: olho por olho e dente por dente, e o mundo acabará cego e banguela. Realmente, se todo mundo seguir essa lei, olho por olho e dente por dente, não vai sobrar ninguém com os olhos e com dentes, né? Só que naquela época, eu achava que eu estava fazendo certo,
porque eu segui essa lei, olho por olho, dente por dente. Fez, tem que pagar. Bateu, vai tomar de volta, né? Então eu pensava dessa forma. Olha só a ideia. E às vezes meu pai estava comigo e ele falava assim: um dia você vai se dar mal. E a minha esposa também falava. Isso era necessário? Estudando livros, assistindo aulas, palestras, eu me deparei com um detalhe na lei de justiça, amor e caridade. Então essa lei de justiça, amor e caridade, ela é uma única lei. E quando nós aplicamos aos outros, normalmente só lembramos uma parte dessa lei, que é a de justiça. Esquecemos das outras partes, amor e caridade. Então, se a justiça estiver separada de amor e caridade, ela não é a lei natural, não é a lei de Deus. Então, essa parte foi um exercício diário e não aconteceu essa mudança da noite para o dia. Então, eu busquei raciocinar melhor, porque as minhas ações no trânsito estavam muito ligadas às respostas relacionadas às minhas emoções, que eram disparadas por gatilhos mentais e reflexos condicionados. Então fui entendendo pouco a pouco que a pessoa que me fechou no trânsito poderia estar com pressa ou poderia estar no momento que precisava resolver algo urgente ou de repente a pessoa não me viu. Então eu precisava ter esse entendimento também. Já aconteceu comigo por várias vezes eu fechar alguém no trânsito, ou porque eu não vi o outro carro, ou porque eu estava distraído, ou porque eu precisava entrar na rua e entrar numa rua e precisava fechar a pessoa para poder entrar nessa rua. Então já aconteceu comigo também. Então se aconteceu comigo, o outro também tem esse direito de fazer. Então é importante eu ter esse entendimento. Quando eu fechava alguém, eu tinha uma justificativa, eu tinha uma explicação para aquilo. Mas antes, quando o outro me fechava, eu não tinha essa justificativa. Então eu precisei mudar os pontos de vista, os meus pontos de vista, para encontrar, também entender as justificativas do outro. E dessa forma eu fui desenvolvendo o amor no trânsito, que é a segunda parte dessa lei de justiça, amor e caridade. Então a justiça eu já conhecia, fui introduzindo o amor, faltou a caridade. O que é a caridade? A caridade é colocar o amor em ação. No congestionamento de São Paulo, eu comecei a perceber que a cooperação seria a melhor solução para o caos, para aquele congestionamento todo, que parece que cada dia que passa, a quantidade de carros na rua vai aumentando. Então eu fui desenvolvendo a cooperação, colocando a caridade em prática, dando passagem para quem precisava entrar na minha frente. No início, não era natural eu realizar essa atividade, eu tomar essa atitude. Mas com o tempo, esse ato foi se tornando cada vez mais automático. Quando nós fazemos várias vezes o mesmo ato, ele acaba se tornando natural na nossa vida. E isso acabou se integrando no meu dia a dia. E com isso, o meu estresse no trânsito ele foi reduzido bastante. E além disso, eu implementei uma outra ação no trânsito para aproveitar melhor o tempo, que até comentei em outros áudios, outros vídeos, que eu incluí áudios MP3 nos meus trajetos, onde eu aprendi e aprendo muita coisa enquanto estou dirigindo. Eu coloco áudios MP3 com aulas, palestras, audiolivros. Eu sempre estou buscando informações enquanto eu estou no trânsito. Eu não perco tempo ouvindo notícia, porque a notícia é igual todos os dias, só mudam os personagens. E geralmente as notícias são notícias ruins, que são as coisas que dão ibope. Só que não agregam valor nenhum na vida da gente. Então por isso eu substituí as notícias e também as notícias ruins não só da rádio, mas também as notícias ruins da TV. Faz vários meses que eu não assisto notícias. De vez em quando eu vejo o portal pela internet, o portal do UOL, o portal de alguma outra web, vejo algumas notícias rápidas e só. Mas eu não fico entrando nas notícias mórbidas que acontecem. E isso acaba chamando a atenção de muitas pessoas que gostam desse tipo de conteúdo.
mas eu vejo que para mim não me atende. Por isso eu não costumo assistir. Então, conforme eu fui introduzindo essas atitudes na minha vida, percebendo como que eu poderia me estressar menos no trânsito e poder utilizar o tempo do trânsito para eu aprender alguma coisa, o foco não passou a ser mais o congestionamento. O foco passou a ser os audiolivros, as palestras, as aulas que eu ouvia em MP3 no carro. Então, houve todo um processo para reduzir o meu estresse, que foi envolver o meu raciocínio, através do neocórtex, através do córtex pré-frontal, para que ele atuasse cada vez mais sobre o meu sistema emocional, o sistema límbico. E para isso, eu precisei entender o ponto de vista do outro, entender o cenário geral e não apenas aquela ocorrência específica da pessoa me fechar no trânsito ou da pessoa ficar andando devagar na minha frente. Então existe todo o ensinamento no nosso dia a dia, cada experiência vai nos ensinando alguma coisa diferente. Então tem uma frase que até encontramos na Bíblia, onde diz assim: pelas vossas obras o conhecereis. Ou seja, não é pelo que eu falo, mas é pelo que eu faço, se eu realmente estou produzindo bons frutos ou não. Então não adianta eu falar uma coisa e fazer outra. Agora, se eu falar alguma coisa e fizer outra, é um problema. Então, se eu falar alguma coisa, é importante que eu, pelo menos, esteja me esforçando para que aquilo esteja acontecendo. Então, só o fato de eu falar, e cada vez que eu falo, eu vou repetindo na minha cabeça isso que eu estou falando. Então, cada vez que eu falo, se eu me esforço para eu introduzir aquilo que eu falo na minha vida, no meu dia a dia, já é um avanço. Tá? Então, se você conseguir, pelo menos, tentar ou se esforçar, realizar alguma coisa para melhorar na sua vida, vai te ajudar bastante ao longo do tempo. Então não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, é uma coisa que vai acontecendo gradativamente, passo a passo, até como eu comentei, tijolo por tijolo. Então uma construção é feita tijolo por tijolo. Então, para que nós possamos construir a serenidade, é necessário nós colocarmos tijolo por tijolo, passo a passo. Então, por isso que existe aquela frase, é pelo fruto que se conhece a árvore, que é um provérbio inglês, que ele diz assim: onde há uma vontade, há um caminho. Então, a partir do momento que nós desenvolvemos a vontade, caminhos aparecem para que nós possamos seguir. Tem um latido de cachorro no fundo aqui. Vamos prosseguindo. É importante para que nós possamos tomar decisões e acionarmos essa vontade. Porque a partir do momento que isso acontece, os caminhos vão aparecendo naturalmente na nossa vida. Vê se tem algum comentário. Está tudo em ordem. A Maria comentou aqui: estou adorando esse tema. Obrigado, Maria. E tem uma outra frase que eu gosto muito também, que fala assim que uma pedra pode desgastar ou afiar uma faca. Depende da qualidade da faca. E da mesma forma, uma situação pode nos desgastar através do estresse ou pode nos afiar, nos deixando melhores. Depende da qualidade que nós estamos portando. Então eu espero ter conseguido passar a minha experiência e o meu aprendizado de como eu aumentei o tamanho do meu pavio, que era curtinho, aumentei um pouquinho. Então eu aumentei um pouquinho o tamanho do meu pavio, aumentei o meu nível de tolerância para diminuir o estresse no trânsito, e esse modo de raciocinar me ajuda a reduzir o estresse em outros tipos de situações também. Eu espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida. E para você que está assistindo essa live ou a gravação dessa live, escreva um comentário, caso ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou. Como a Maria que comentou aqui, que está gostando muito, está adorando muito esse tema. Então curta, compartilhe, divulgue. Eu quero agradecer a todos que participaram dessa live, todos que estão também
assistindo a gravação. Gratidão a todos vocês e vejo vocês na minha próxima live. Boa noite a todos. Gratidão a você também, Maria. Tia Lourdes escreveu aqui: o tema me ajudou bastante, muito obrigado. Sou eu que agradeço. A Andréia comentou: importantíssimo esse tema para que possamos desenvolver mais tolerância. Exato, Andréia. Porque os momentos de estresse não vão ajudar a gente. É importante a gente buscar serenidade, né? Isso mesmo. Obrigado pelo comentário e gratidão a você também, Andréia. Muito obrigado. Aqui vamos encerrando a live. Boa noite a todos.